Hoje, na nossa videoaula, iremos continuar o nosso estudo sobre os vírus, especificamente sobre o coronavírus. Queria que vocês mantivessem uma atenção principalmente na aula de hoje, que hoje a gente irá falar um pouco acerca das prevenções de transmissões desse vírus e também como a gente pode nos proteger e proteger as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama e as outras pessoas que estão ao nosso redor. Tudo bem? Então vamos prestar atenção na aula, que hoje vai ser muito massa, muito legal. Pronto, gente. Continuando nosso estudo de vírus da aula anterior, iremos ver hoje o causador da Covid-19, que é a atual pandemia que está disseminada pelo mundo, inclusive no nosso Brasil. O vírus causador, o coronavírus causador dessa doença que a gente chama de Covid-19, ele recebe uma denominação científica, uma sigla, que se chama SARS-CoV-2. Então, quando eu lhe perguntar, ou qualquer pessoa lhe perguntar, qual é o nome do vírus que causa a doença chamada de Covid-19, que é a atual pandemia, você vai nos dizer que é SARS-CoV-2. Esse é o nome do vírus, certo? Então, o nome do vírus, SARS-CoV-2, o nome da doença, Covid-19. Tudo bem? E o que é coronavírus? Coronavírus é o nome popular do SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus, ou seja, ele está dentro daquele grande grupo, daquela grande família que a gente chama de coronavíride, tudo bem? Então, e quais são os sintomas da doença Covid-19 causado pelo coronavírus SARS-CoV-2? Os sintomas vai incluir tosse, febre, cansaço, dificuldade para respirar, em casos mais graves, é claro. Mas também pode ter outros sintomas, como por exemplo, dores de cabeça, náuseas, vômito, pode ter até diarreia. E em casos muito graves, que pode causar até o óbito, a morte, pode ocorrer pneumonia grave. SARS-CoV é uma sigla que indica o que? Síndrome respiratória aguda grave, causada pelo coronavírus. Aí colocaram o número 2 para diferenciar daquele primeiro SARS-CoV que se originou em 2002, lá também na China, certo? Então esse 2 é para diferenciar daquele primeiro coronavírus de 2002 que a gente viu na aula anterior. Então vamos aqui repassar para o segundo slide. E quais são as formas de transmissão? A transmissão, gente, desse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele pode acontecer quando, entre pessoas, é claro, quando alguém tosse ou espirra perto de você. Às vezes, uma pessoa contaminada pode encostar gotículas suas respiratórias, advindas da boca ou da respiração, em algum lugar, certo? E essa outra pessoa que não está contaminada pode pode entrar em contato com esse local que essa pessoa contaminada pegou e se levar para uma das mucosas da face, como a boca, o nariz ou os olhos, pode ser contaminado também por essa doença, por Covid-19, certo? Gotículas respiratórias de uma pessoa contaminada podem estar em diversos locais, como objetos de uso coletivo, como no caso de ônibus, corrimão de ônibus. Às vezes a gente passa num local, se encosta numa parede, a gente não sabe se naquela parede também não foi encostada uma pessoa contaminada por Covid-19. É claro que essa pessoa contaminada por Covid-19, para contaminar uma parede, essa mão dessa pessoa tem que ter entrado em contato com secreções respiratórias e assim ter encostado na parede, aí podemos dizer que essa parede ou qualquer objeto está contaminado. Certo? Então essa transmissão entre pessoas ocorre principalmente por isso, por gotículas respiratórias de pessoas contaminadas, certo? Então é por isso que a gente vai ver mais à frente o quão é importante o uso da máscara e também do distanciamento e isolamento social nessa época. Então, aqui eu trouxe esse slide para vocês, onde a gente observa que a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo, cerca de 2 metros. Então, se você está, por exemplo, você não está contaminado com Covid-19, mas uma pessoa que está perto de você está contaminada. Se essa pessoa espirra, se essa pessoa tosse, se você entra em contato com secreções dela,
ou pega em um objeto contaminado por essa pessoa contaminada, né, por Covid-19, você pode sim estar correndo um alto risco de ser contaminado, certo? Então, por isso que é importante o distanciamento físico, né, entre as pessoas, aliás, porque a gente não sabe quem é que está contaminado e quem não está contaminado por esse novo coronavírus, certo? E isso é a grande sacada do distanciamento físico, certo? Que o que é indicado pela Organização Mundial da Saúde são 2 metros de distanciamento. Bem, gente, e quando uma pessoa contaminada por Covid-19, certo, toca em certas superfícies, esse vírus, certo, que saiu dessa pessoa, que não está mais dentro de células dessa pessoa doente, ele tem um tempo, digamos, de vida em algumas superfícies. Por exemplo, no papel e no papelão, esse vírus ele pode sobreviver até 24 horas fora de uma célula, né? Fora de uma célula humana. Mas no plástico e metal inoxidável, esse vírus pode sobreviver até 72 horas, como a gente vê nesse slide. No cobre esse vírus pode sobreviver apenas 4 horas. E no ar, professor, no ar, a gente não sabe se esse coronavírus também não pode estar no ar. Pois é, gente, no ar, esse coronavírus também ele percorre o ar, certo? Só que o tempo de sobrevivência no ar é muito menor do que em outras superfícies. São apenas 3 horas de sobrevivência no ar. Bem, gente, ó, agora eu queria que a gente prestasse muita atenção de como esse vírus vai infectar as células humanas, certo? Vamos lá, vamos entender. Primeiramente, eu disse para vocês sobre a estrutura viral, lá na parte 1, que a estrutura viral ela é composta pela uma capa proteica, chamada de capsídeo. Dentro desse capsídeo eu vou ter o material genético desse vírus, que pode ser RNA ou DNA. No caso de coronavírus, o material genético sempre vai ser o RNA. Recobrindo o capsídeo, a capa proteica dos vírus, eu posso ter o que a gente chama de envelope viral. E ainda, proeminente nesse envelope viral, ou seja, no lado externo desse envelope viral, eu posso encontrar estruturas chamadas de espículas, que no coronavírus, essas espículas são estruturas de glicoproteínas, né, uma junção de proteína mais glicose, mais açúcar, e essa proteína que forma essas espículas no coronavírus é chamada de proteína S. E essa proteína S, dentro dessas espículas, ela é muito importante para que esse vírus consiga contaminar uma célula humana. Que, como eu disse para vocês lá na parte 1, o coronavírus ele tem uma maior preferência por células do nosso sistema respiratório, certo? Então, ó, a gente vai observar essa imagem, esse slide, e a gente vai perceber que o vírus, né, entra em contato com a membrana plasmática de células ali do sistema respiratório. As espículas, né, desse vírus vai entrar em contato com um receptor nessas membranas das células. E quando essas espículas entram em contato com receptores na membrana das células, a célula se abre para esse vírus passar livremente, livre, leve e solto, né? Então, quando essas espículas são identificadas por receptores presentes na membrana celular, na membrana plasmática das células, a célula deixa esse vírus passar para dentro dela. Ah, meu filho, e quando esse vírus passa por entre essa membrana plasmática, o vírus agora consegue se reproduzir e se manifestar. Porque antes de entrar em uma célula, o vírus é inerte, ele não causa nada. Mas quando ele entra dentro de uma célula, que é dessa maneira como eu estou dizendo, aí pronto, gente. Aí vai começar uma sequência de reprodução desse vírus, que a gente vai entender aqui nesse próximo slide. Iremos agora entender como o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus causador da Covid-19, adentra em uma célula pertencente ao nosso sistema respiratório e consegue se reproduzir. A primeira etapa eu já falei para vocês, que é aquela em que as espículas do vírus, né, que são aquelas proeminências do envelope viral, consegue se ligar a um receptor na membrana plasmática das células. Esse receptor geralmente é uma proteína. Então, ao encaixe, né, da proteína S, que forma as espículas com o receptor da membrana plasmática, quando ocorre isso, a célula libera a passagem
do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, e esse vírus consegue adentrar dentro da célula hospedeira. A partir daí, após essa etapa de adsorção, ocorre então a replicação do material genético do vírus. Quando esse vírus entra dentro dessa célula, ele libera o seu material genético, que no caso do coronavírus é o RNA. Esse RNA chega até o núcleo da célula e consegue ali, naquele núcleo, no cérebro da célula, replicar o seu DNA múltiplas vezes, certo? E ao mesmo tempo que ocorre essa replicação do RNA viral, ocorre também a fabricação de proteínas virais dentro dessa célula. Essas proteínas virais vão compor o capsídeo do vírus, que é aquela capa proteica que protege o material genético. Então, após a replicação do RNA viral, onde é criado milhões de cópias, o núcleo vai liberar esses RNA virais, e esses RNA virais vão se acoplar, vão se montar junto com proteínas virais e assim formar novos coronavírus, novas partículas de SARS-CoV-2. Certo? Um único vírus, quando infecta uma célula hospedeira, consegue produzir cerca de 10.000 a 100.000 cópias. Certo? Essas 10.000 a 100.000 cópias de vírus, então, eles vão sair dessa célula hospedeira e quando eles saem, certo? À medida que esse vírus sai, eles vão destruindo a célula hospedeira. Já pensou um monte de vírus dentro da célula e todos querendo sair ao mesmo tempo? Então vai ocorrer a destruição dessa célula. Essa é a etapa final da reprodução e manifestação do vírus. Como eu disse para vocês, o vírus fora da célula ele é inerte, ele não tem manifestação alguma. No entanto, quando ele chega dentro da célula, que ele consegue se reproduzir por meio dessas etapas anteriores, ele vai sim manifestar sua sintomatologia típica. Então vamos aqui, como vocês puderam ver aqui no slide, todas essas etapas de reprodução do vírus. Vamos agora entender uma coisa muito importante que às vezes a gente não sabe a essencialidade disso. Por que lavar as mãos com sabão é uma boa alternativa para eliminar os vírus que podem estar presentes nas nossas mãos? Ora, gente, assim como acontece com outros vírus, como o vírus da gripe, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, causador da Covid-19, atual pandemia, ele é um vírus que tem características semelhantes a vários outros. Como é que é a estrutura do coronavírus? Como eu disse para vocês, já estou cansado de falar isso, o coronavírus ele é composto de um material genético, que no caso é o RNA, uma capa proteica e após essa capa proteica, tem um envelope viral, que esse envelope viral ele é formado de lipídio, e lipídio nada mais é que gordura. E eu falei para vocês também, que inclusive é muito importante para a gente entender a reprodução dos vírus, que após esse envelope viral, eu vou ter proeminências de espículas, que é feito de proteína S mais uma junção de carboidrato, ou seja, de glicoproteínas. Mais importante a gente entender que o envelope viral ele é formado de lipídio. Esse envelope viral que protege o capsídeo, que por sua vez está protegendo o material genético do SARS-CoV. Vamos entender a importância de lavar as mãos. Bem, gente, para a gente entender a importância de lavar as mãos, principalmente com sabão, é interessante sabermos como é que é feito o sabão. O sabão ele é composto de várias moléculas, certo? Essas várias moléculas têm uma característica muito específica. Essa molécula, as várias moléculas que formam o sabão, como vocês podem ver aqui na imagem desse slide 8, que ele é composto por uma cabecinha que é hidrofílica, que a gente chama, que interage com a água, e uma cauda hidrofóbica, ou seja, interage com gordura, se liga com gordura, certo? Então, todas as moléculas que compõem o sabão que a gente usa na casa da gente, quando a gente vai para qualquer ambiente público e tem disponibilizado esse produto, essas moléculas são bem específicas. Essas moléculas que formam esses produtos, que formam o sabão, têm essa particularidade de ser formado por uma cabecinha que interage com água e por uma cauda que se liga à gordura. Imagine só, quando a gente passa sabão nas nossas mãos e por acaso nossa mão está contaminada com vírus,
ou até mesmo com o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, ocorre o seguinte: as dentre as moléculas que formam sabão, a caldinha, que se liga com lipídio, que se liga com gordura, vai se ligar com o vírus, certo? Isso é química, vai se ligar com o vírus, meio de ligações químicas, certo? Então a gente está ensabonando a mão, tá? A gente está ligando as moléculas do sabão junto com a gordura que tem em nossas mãos, inclusive o vírus, que tem um envelope gorduroso, um envelope de lipídios. Após isso, quando a gente está enxaguando nossas mãos, como eu tenho a cabecinha das moléculas de sabão que se liga com a água, essa água interage com essas moléculas do sabão. Essas moléculas do sabão, por sua vez, estão ligadas aos vírus, e assim, quando a gente lava as mãos, a água leva embora todas as partículas de lipídios, de gorduras, inclusive os vírus, da nossa mão. Então, nossa mão fica desinfectada, certo? Pelo menos com relação a vírus. E o SARS-CoV-2, por ter características de vírus, também não foge a esta regra. Então entendemos aqui a importância, né, da utilização do sabão, né, que a gente sabe que o sabão ele é feito por moléculas e as moléculas que compõem o sabão têm uma particularidade de se ligar tanto com gordura como com água. Gordura é essa que forma o envelope viral. Bem, gente, agora vamos entender um pouco sobre o distanciamento social. Para que isso, né? Eu trouxe aqui uma animação para vocês, que é da DASA, um site muito interessante, que vai falar sobre o processo de transmissão da Covid-19. Eu queria que vocês vissem esse GIF, né? Que ele fala de um cenário antes e após uma pessoa infectada. Então, o distanciamento social ele vai ser muito importante, uma vez que a gente sabe que a transmissão do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, atualmente ocorre de pessoa para pessoa. Assim, o chamado distanciamento social ele é uma medida para evitar, para desacelerar a proliferação do vírus. Então, evitar o contato com outras pessoas é essencial para frear esse aceleramento dessa proliferação do vírus. Caso seja inevitável sair de casa, é interessante que a gente mantenha 2 metros de distância entre as pessoas, não fique em locais aglomerados, certo? E sempre que possível, né, evitar a utilização de transporte público, né? Porque o transporte público é impossível a gente manter 2 metros de distanciamento social, distanciamento físico, que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, gente, eu queria que vocês observassem a próxima imagem aqui, que eu coloquei no slide 10, certo? Que ele vai falar um pouco sobre como funciona a propagação do novo coronavírus. Ele vai dizer que em um primeiro momento, onde as pessoas não estão ficando em casa, eu tenho um cenário de 364 pessoas infectadas. Já quando há um decreto municipal, estadual, de que as pessoas trabalhem em casa, que as pessoas não frequentem ambientes não essenciais, como bares e comércios que não vendem produtos alimentícios. Quando ocorre essa parada, né, quando as pessoas mais ficam em casa, ocorre um cenário totalmente diferente, né, onde a gente pode observar aí no GIF que em um segundo cenário eu tenho somente 142 pessoas infectadas, certo? Isso porque somente algumas pessoas, né, cumpriram medidas de isolamento, como uma pessoa que deixou de trabalhar fora e está trabalhando em casa, como pessoas que deixaram de fazer exercício físico no meio da rua e agora estão fazendo no quintal de sua casa. Então, com pessoas que deixaram de encontrar seus amigos e agora estão encontrando esses amigos somente por videoconferência. Então, medidas como essa, medidas de se distanciar da sociedade, contribuem e muito para diminuir a propagação e a aceleração da proliferação desse vírus, certo? Evitando assim que os hospitais fiquem superlotados, certo? A gente sabe que no Brasil atualmente os hospitais já estão tendo
uma dificuldade em atender toda a população, né? Porque tem muitas pessoas infectadas. E se medidas de isolamento não forem adotadas, estaríamos em uma situação ainda mais difícil, ainda com mais dificuldade, certo? Então, ó, é interessante que também a gente cumpra outra medida agora da Organização Mundial da Saúde sobre o uso de máscaras, certo? O uso de máscaras também é muito importante nesse contexto de pandemia, uma vez que a gente não sabe quem está infectado e quem não está. Existem estimativas que cerca de 80% da população brasileira não sabe que está infectado, não manifesta sintomas, certo? Então, o uso de máscaras, né, ele tende a ser uma ajuda para diminuir a probabilidade de contágio. Ele não isola totalmente a pessoa, mas é uma alternativa para diminuir a probabilidade de contágio. Então eu coloquei algumas imagens aqui para vocês observarem, nesse slide 12, em que do meu lado esquerdo eu tenho uma pessoa contaminada e do meu lado direito eu tenho uma moça aí que não está contaminada. Quando eu tenho os dois sem máscaras, a probabilidade da moça pegar o novo coronavírus do rapaz à minha esquerda é muito alta, porque os dois estão sem uma barreira física no rosto, onde a gente sabe que o vírus ele tende a entrar pela nossa face, pelas mucosas da nossa pele, né? Olho, nariz e boca. Quando ao menos a moça está com a máscara e o rapaz que está contaminado não está, eu ainda tenho uma probabilidade de contágio muito alta, né? Porque esse vírus ainda consegue chegar ao olho dessa moça, né? Que é uma mucosa de entrada do vírus. Outra situação em que eu tenho o rapaz contaminado de máscara e a moça que não está contaminada não está de máscara. Aqui eu tenho uma probabilidade de contágio média, ou seja, diminui muito a probabilidade de contágio, uma vez que meu indivíduo contaminado, agora está com a barreira física que impede um pouco a propagação e a disseminação do vírus pelo ar, onde a gente viu que esse vírus no ar consegue ficar até 3 horas, não é? E agora, a última situação em que os dois indivíduos, tanto o indivíduo contaminado como a indivídua não contaminada, estão utilizando máscaras. Então aí a gente pode observar que existe uma baixa probabilidade de contágio. E por isso a importância da utilização desse recurso, né? Que é uma barreira física contra a propagação desse vírus. Bem, gente, ó, eu trouxe aqui um gráfico para vocês, né? Eu sei que pode ser um pouco avançado para vocês entenderem, mas é importante a gente ver esse gráfico aqui para a gente entender um pouco sobre a importância do isolamento social, certo? Ó, nesse gráfico aqui, ó, tem mostrado que no dia 13/3, em Fortaleza, tinha-se 5 pessoas contaminadas, certo? Tinha 5 pessoas contaminadas e ao longo dos dias foram se contaminando cada vez mais e mais. E no dia 19/3 eu tinha cerca de 198 pessoas contaminadas, certo? No dia 18/3, né, baixou um decreto, número 33.519, um decreto estadual, para fechar comércios, fechar bar, ou seja, tudo isso para evitar a contaminação, a propagação do vírus. Ou seja, o governo quer que o pessoal fique em casa, certo? Não vá frequentar bar, não vá para passeios, fechou todos esses serviços não essenciais. Caso não tivesse tido esse decreto, né, vocês podem observar aqui no gráfico, nessa linha vermelha, os números de casos iriam aumentar bastante, certo? Mas com o decreto ainda continua aumentando, certo? Mas aumentou em uma taxa menor de casos confirmados, aumentou em uma taxa menor. E como aumentou em uma taxa menor, né, os hospitais tiveram uma capacidade um pouco melhor de receber os casos mais graves de Covid-19, porque a gente sabe que 80% das pessoas não desenvolvem casos graves de Covid-19. Mas quem é que vai tentar a sorte, né? Ninguém vai querer desenvolver nenhum sintoma de Covid-19, mas isso vai depender do sistema imunológico de cada um, né, se está debilitado ou não. Caso não tivesse baixado o decreto, certo? Poderíamos ter
em menos dias um número de casos exorbitantes. Com o decreto, em mais dias tivemos um número de casos menores. É claro que que subiu ainda a curva, né? Mas a curva não ficou mais íngreme. A curva agora está mais elíptica. E isso pode, assim, sufocar os hospitais para que assim, ao longo dos dias, tenha assim mais leitos, né, para esses casos mais graves e assim possa fazer com que os hospitais tenham uma melhor taxa de recuperação dessas pessoas contaminadas, certo? Então isso é a importância do distanciamento social. Então, gente, sobre essa prevenção, sobre o estudo de vírus, de coronavírus, é isso. Eu queria deixar aqui a mensagem para vocês, o quão é importante, né, a utilização de máscara, o isolamento social, como eu pude provar para vocês que as medidas são sim importantes, são sim essenciais. E a última mensagem que eu quero deixar aqui para todos nós é que fiquemos em casa até passar esse período de pandemia, esse período de contaminações pelo vírus SARS-CoV-2 causando a Covid-19, em que, embora a maioria dos casos sejam assintomáticos, a pessoa não desenvolva a forma grave da doença, mas podemos dizer que é uma loteria isso. Eu não sei se meu sistema imunológico é suficiente bom para combater o SARS-CoV-2, né? Ninguém sabe disso. Então, como a gente não sabe como está o nosso sistema imunológico e como ele é eficaz para combater esse vírus, é importante que a gente nem pegue ele, né? É importante que a gente não entre em contato com o vírus, nossas células fiquem livres do SARS-CoV-2. Então, sobre vírus, sobre coronavírus, era isso. E agradeço muito pela atenção de vocês. Obrigado.